Escândalo no Corinthians envolvendo cambismo e venda de ingressos. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também do São Paulo, Evangelos Marinax e Tricolor cada vez mais perto de um acerto. Mas cifras de 1 bilhão e 200 milhões não existem. Preciso falar também sobre uma excelente notícia para o torcedor vascaíno. Tem novidades sobre o Flamengo? Martirena é um alvo rubro-negro? Conto também sobre o Cruzeiro, tem informações do Atlético, a Globo esquecendo os times do Nordeste e o Internacional, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Bora mostrar minha sugestão para essa quarta-feira, partidas da Copa do Nordeste. Tô indo na vitória do Ceará contra o Juazeirense e do Confiança contra o Sampaio Corrêa. Se esses dois resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em 221. Para você fazer sua fezinha na Betano é bem simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, depois é só depositar qualquer valor e você vai estar habilitado a apostar, com a lembrança de que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a Portuguesa. Nessa terça-feira, os sócios da Lusa chancelaram por 113 votos a 3 a versão corrigida da ata da Assembleia. Dessa maneira, a venda da SAF da Portuguesa para Tauá Futebol está sacramentada e não haverá mais problemas. Já a torcida do Palmeiras flagrou uma curtida do zagueiro Benedetti em post que pedia a saída do goleiro Everton. Benedetti depois desfez essa curtida, mas o print é eterno e criou-se essa polêmica. Já Miguelito vai mesmo para o América ou não? Nessa terça-feira surgiu a informação de que o acordo entre Santos e América havia caído porque o Miguelito queria jogar no Dinamo Kiev. Conversei antes de gravar esse vídeo com o Fred Cascardo, o executivo de futebol do América. Ele assegurou que está tudo acertado, contrato assinado e passagem comprada para o dia 30. O Miguelito serve a sua seleção na Bolívia e desembarca em BH em 30 de março. Para completar o giro de notícias, o Peixe vai fazer contra o Ceará no dia 10 de maio, um dos seus 2 jogos fora da Vila Belmiro. Vale a lembrança de que o Santos vendeu 2 mandos de campo. Uma dessas partidas será cumprida no confronto contra o Vovô. Peixe que ainda tem mais um outro jogo ainda não definido para atuar longe do seu estádio. Já o Atlético Paranaense gostaria da contratação de Pituca, interesse antigo do clube paranaense, Pituca que perdeu espaço com o Pedro Caixinha. A saideira do giro de notícias, Gregory admite que teve propostas do Al Rayyan e do Atlético, propostas tentadoras, mas a renovação de contrato com o Botafogo está muito perto de ser sacramentada. Preciso te atualizar agora sobre a Globo, a emissora carioca que vai transmitir a Libertadores da América toma uma decisão polêmica em relação à transmissão dos jogos da Libertadores da América. Já foi divulgado todas as datas e também quem vai fazer a transmissão de cada um dos jogos. E a emissora decidiu por ignorar Bahia, Fortaleza e Internacional. Nenhum desses 3 times, Bahia, Fortaleza e Internacional, terá partidas transmitidas na TV aberta. Eles vão ficar restritos à Disney Plus e também ao Paramount Plus. A Disney em parceria com a ESPN e a Paramount, que é um serviço de TV fechado. Já a Globo vai exibir 3 partidas do São Paulo, 3 partidas do Palmeiras, 3 partidas do Flamengo e outras 3 partidas do Botafogo. Importante lembrar que o regulamento não permite que a emissora transmita mais do que 3 jogos de uma mesma equipe. Então a Globo fez de tudo para transmitir as partidas dos times de São Paulo e do Rio de Janeiro, ignorando os demais. A ESPN e Disney vai transmitir 4 dos 6 jogos do Inter, outros 2 no Paramount Plus. Já em relação a Bahia e Fortaleza, vai haver um equilíbrio, 3 partidas na ESPN e Disney Plus, mais 3 partidas no Paramount Plus. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo não fez proposta ainda por Fabinho, atacante do América, apesar do pedido do técnico Cuca. Isso porque o Fabinho só seria contratado se o Bryan Palacios for negociado. E é aqui que vem outro problema.
o Galo pretende insistir no atacante colombiano comprado na temporada passada do Atlético Nacional por 3 milhões de dólares. A questão é, será que o Cuca pretende utilizá-lo? A informação que eu tenho é de que o Palacios não faz parte dos planos da comissão técnica. E nessa primeira amostragem da temporada foram apenas 3 aparições. Então há essa queda de braço do Cuca pedindo o Fabinho para o lugar do Palacios e da diretoria insistindo na manutenção do atacante colombiano, imaginando que ele pode dar certo. Se essa questão for resolvida e o Palacios for para o Vasco, abre-se espaço para que o Fabinho seja contratado. Até esse momento não há nem proposta oficial do Coelho, ou melhor, do Atlético para o Coelho em relação ao Fabinho. Bora mudar de assunto e falar sobre o Cruzeiro, que decidiu congelar essa janela de transferências. Você sabe que desde o dia 10 de março e até 11 de abril, os clubes brasileiros podem contratar jogadores que disputaram campeonatos estaduais, mas depois de uma reunião a portas fechadas entre Alexandre Matos e Leonardo Jardim, optou-se por não contratar nem negociar ninguém nessa janela de transferências. O conhecimento do Leonardo Jardim no mercado brasileiro não é grande. E todas as indicações que ele tem são de atletas que atuam fora e que só poderiam chegar a partir de julho, quando reabre de fato a janela de transferências. Diante desse cenário, e enquanto o Leonardo Jardim vai conhecendo melhor o elenco, optou-se por não contratar ninguém, nem liberar ninguém. Cheguei a contar na semana passada sobre a possibilidade de o Vidalba deixar o Cruzeiro, o que abriria espaço para a chegada do Naves. Mas o Vidalba tem treinado bem e pode inclusive ser titular do Cruzeiro nas próximas partidas, incluindo o Campeonato Brasileiro. Só para arrematar em relação à Raposa, um dos clubes que mais investiram em reforços na temporada, o objetivo é se sagrar campeão da Sul-Americana e figurar bem no Campeonato Brasileiro para ter vaga na Libertadores da América do ano seguinte. Hora de falar sobre o Flamengo. Martirena, lateral direito uruguaio que pertence ao Racing, interessa ao Flamengo? Antes de trazer a resposta, deixa eu só contar que o Flamengo está absolutamente certo de que o Wesley conta seus dias no clube. São muitas sondagens de gigantes do futebol europeu, e especialmente depois da convocação para a seleção brasileira, a tendência é que o Wesley seja negociado pelo Fla na metade do ano, operação que vai gerar certamente acima dos 25 milhões de euros, na maior transferência de um lateral direito na história do futebol brasileiro. Obviamente estou falando de clubes nacionais. Diante desse cenário, o Flamengo já começa a buscar alternativas. E um nome que é bastante especulado é do Martirena, que faz de fato muito bom trabalho com a camisa do Racing há muito tempo. A questão é, Martirena está fora dos planos do Fla. De acordo com José Boto, o jogador não se encaixa ao perfil do Felipe Luiz. A forma como o Felipe imagina a utilização do seu lateral não casa com o estilo de jogo do Martirena, por isso a busca se dá por outro jogador. Situação bem delicada, até porque lateral direito tem sido algo bastante difícil de encontrar. Para completar em relação ao Flamengo, queria contar que o Jorginho desembarcou nas últimas horas no Rio de Janeiro, mas calma. O volante que pertence ao Arsenal e tem contrato até 30 de junho veio passar alguns dias de folga em um hotel no Rio de Janeiro ao lado da família. Talvez seja o que faltava para o acordo com o Fla. Jorginho tenta convencer a esposa e os filhos a morarem no Rio de Janeiro. E se tudo correr bem durante esses dias, a tendência é que o Jorginho assine o pré-contrato para se mudar para o rubro-negro, já para a disputa do Super Mundial de Clubes entre junho e julho nos Estados Unidos. Preciso trazer excelente notícia sobre o Vasco. Havia contado para vocês na semana passada sobre um otimismo dos dirigentes cruzmaltinos em relação à prorrogação do contrato com o Leonardo Jardim. O vínculo se encerra em dezembro e o Vasco ofereceu 3 anos de contrato, além de um quarto que seria prorrogado graças a metas alcançadas. O Leonardo Jardim, assinando esse contrato, também teria direito a um belo reajuste salarial. Mas ainda que o goleiro vascaíno não aceite a extensão desse vínculo, a tendência é que ele fique pelo menos até dezembro de 26. Isso porque o contrato atual prevê a prorrogação automática do vínculo se ele disputar pelo menos 60% das partidas nesse ano. O Leonardo Jardim tem batido essas metas com bastante folga nas últimas temporadas. Em 2023, por exemplo, ele esteve em 88,6% dos jogos. Na temporada passada, o Léo Jardim disputou 96,7% das partidas. Em 2025, que é o ano que vale, foram 12 aparições em 15 rodadas. Só para completar, Vasco que se prepara para o Campeonato Brasileiro e nesse momento tem como garantia a manutenção do Fábio Carille, embora ele precise de resultados para escapar de qualquer risco de demissão.
Hora de falar sobre São Paulo e Evangelos Marinax para te contar o que há de verdade e de mentira em tudo que vem sendo publicado nos últimos dias. Sim, o Tricolor e o magnata grego estão muito perto de um pré-contrato. Departamentos jurídicos dos dois lados já trocam essas peças para que a assinatura aconteça a qualquer momento. Mas tem surgido muita informação desencontrada. A última delas dá conta de que o Marinax aportaria 1 bilhão e 200 milhões de reais num período de 5 anos. 600 milhões quando a parceria começasse a valer e outros 600 milhões depois de 5 anos. Fui consultar uma fonte do São Paulo que toca essa negociação diretamente com os executivos do Marinax e essa pessoa disse que nunca se falou em tais cifras. O acordo prevê o depósito de 100 milhões de dólares ou quase 600 milhões de reais que serão colocados à disposição do São Paulo ao longo de 5 anos. E esses depósitos serão ou estarão atrelados basicamente a investimentos para a categoria de base. O São Paulo pretende se tornar o maior clube formador de atletas na América Latina. Surge um craque de 16 anos na Argentina, o São Paulo compra. Surge uma promessa no Equador de 13 anos, o São Paulo compra. Surge um zagueiro uruguaio de 18 anos que ainda não subiu para o profissional, o São Paulo vai e compra. E é com esse cenário que o São Paulo pretende desbancar Palmeiras, Flamengo, entre outros, tornando-se a melhor base do futebol na América Latina. Mas outra informação desencontrada dos últimos dias dava conta de que o Marinax depositaria cerca de 1/3 desses 600 milhões no departamento de futebol profissional para contratações. Não é verdade. O magnata grego já concordou em repassar parte desses 600 milhões para o profissional, para aquisições importantes, para que o São Paulo seja competitivo também no time de cima. Mas não há um valor definido. O que se sabe é que vai ser um valor pequeno, mediante esses 600 milhões de reais. De qualquer forma, é um São Paulo bastante ansioso em relação à assinatura desse vínculo que pretende mudar o status tricolor. Quero encerrar esse vídeo para falar sobre o Corinthians e um enorme escândalo, mais um na gestão de Augusto Melo. Esse, inclusive, promete detonar o moral do presidente porque atinge de maneira central o torcedor, de organizadas e especialmente os membros do Fiel Torcedor, programa de sócios torcedores do Corinthians. Queria contar que a polícia investiga a venda ilegal de ingressos na Neoquímica Arena. Inclusive, um ex-chefe da área de tecnologia do Corinthians, o Marcelo Munhoz, fez uma série de denúncias em entrevista ao GE. A matéria do Bruno Cassucci é espetacular e fala a respeito de vários casos que justificam a dificuldade do fiel torcedor em adquirir ingressos. A gente tem notado nas redes sociais membros do fiel torcedor reclamando que está cada vez mais difícil conseguir ingressos. E a verdade é que o Corinthians cada vez disponibiliza menos ingressos pro fiel torcedor. No jogo contra o Santos, que teve recorde de público, 47.695 ingressos foram vendidos, mas só 23.360 estiveram à disposição do fiel torcedor. Ao mesmo tempo em que fica com mais ingressos para distribuir para pessoas que quer, o Corinthians também não coíbe o trabalho ou a ação de cambistas. E aqui vem uma acusação grave. A melhor maneira de você acabar com os cambistas é você optar pelo reconhecimento facial, que permitiria que entrasse no estádio apenas aquele que de fato comprou o ingresso e é fiel torcedor. Mas, segundo o Munhoz, que era chefe de tecnologia até outro dia no Corinthians, o presidente Augusto Melo tem adiado a aquisição dessa tecnologia. E a preocupação é de que ele adia isso para permitir que o cambismo continue funcionando. Outra informação relevante dessa matéria do Cassucci. Também de acordo com o Munhoz, o presidente Augusto Melo escolheu 2 empresas para tocarem o fiel torcedor que haviam sido recusadas ou rejeitadas por um estudo interno. O Corinthians contratou algum tempo atrás a Ernest Young para fazer uma série de mapeamentos. E 2 das empresas que foram descartadas para o funcionamento do fiel torcedor foram as empresas que o presidente Augusto Melo levou adiante. Uma delas, inclusive, acusada pela Polícia Federal de lavar dinheiro de uma facção criminosa, a facção mais conhecida do país. Situação muito ruim, periclitante, para um presidente que ainda responde ao processo de impeachment. Gostaria muito de ouvir o Augusto Melo sobre esse tema relevante, importante e preocupante. Você, o que pensa sobre essa história? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!